Está começando mais um Megafone, projeto de mídia alternativa ligado ao blog do Raoni, que discute temas nacionais, estaduais e regionais. Hoje nós vamos debater a doação empresarial de campanha, um dos temas mais polêmicos da reforma política votada no Congresso Nacional. A doação empresarial de campanha foi votada em uma sessão e reprovada. Em uma manobra da presidência da Casa, ela voltou a ser votada e aí com 330 votos foi aprovada. Essa manobra foi bastante criticada pelos líderes dos partidos porque não estavam no acordo para a votação dessa reforma política ou também reforma eleitoral. Essa doação empresarial de campanha ela permite que empresas possam doar para partidos políticos e campanhas eleitorais. Aí eu queria saber dos nossos convidados. Nós temos aqui o Wesley Ribeiro, filósofo pela Universidade Estadual de Maringá, Rogério Tonetti, doutor em administração pela UFSC, Austin Andrade, historiador pela Universidade Estadual de Maringá, e também o nosso diretor Mário Júnior, que faz parte da nossa equipe. Quero saber de vocês. Vocês acham correto empresas que depois podem ser beneficiadas em contratos do Estado ou também de projetos do Estado doarem para políticos ou partidos políticos? Você acha correto, Wesley? De maneira nenhuma, né? É o que a gente vem conversando, né? Quando a empresa doa por uma campanha eleitoral, não é assim por mera bondade, né? Há um interesse com certeza por detrás disso, né? É uma forma de organização política, inclusive, dos poderosos, né? Uma forma de você se organizar politicamente, quem tem muito dinheiro em mãos, é financiando deputados, senadores, governadores, financiando campanhas para poder conseguir depois aprovar projetos favoráveis, né? E assim por diante. Então, é um ponto muito, muito delicado esse, na verdade, né? O que você acha, Rogério, na sua opinião? Na verdade, existe na sociologia política uma teoria que considera o capital político. Então, quando você fala em capital político, é aquilo que você vai acumulando ao longo da carreira política, né? Então, são as pessoas que te conhecem, as coisas que você fez, os projetos que você aprovou, você vai acumulando um capital político. O capital financeiro ou o capital econômico, ele também é acumulativo, né? Então, o meu problema é que você consegue juntar duas coisas, dar um acúmulo de poder muito grande quando você tem esse tipo de financiamento de campanha, né? O que o Wesley está falando é exatamente isso, reflete também o que eu penso, né? É que não existe almoço de graça, né? Então a pessoa não está ali fazendo uma doação desinteressada. Até pode existir, mas eu acho que não é a regra, né? Algumas pessoas doarem por ideologia pode acontecer, né? Mas eu acho que não é a regra, né? E isso não é o que está posto hoje no jogo político brasileiro. Acredito que não, e os dados aí mostram uma ligação estreita entre interesses empresariais e interesses políticos, né? Então... E o interessante é que daí o poder que seria emanado do povo, na verdade não vem do povo, né? Vem do financiamento de grandes empresas. Se você não acha que esse financiamento das grandes empresas a partidos políticos e a candidatos não é um berço da corrupção no Brasil, assim, não é uma coisa que alavanca esse processo de corrupção dentro das instituições? Com certeza, né? Chega a ser pornográfico, né? Você vê que pornografia também tem seu lado bom, né? Mas assim, a gente analisando isso daí, a gente pode ver resquícios aí na ditadura militar. O governo militar ele se notabilizou desde o começo pela aproximação com grandes empreiteiras. Porque eles tinham um projeto, né, os militares, de estruturar o Brasil. Transamazônica, né? Construíram estádios. Falam da Copa do Mundo agora, mas o governo militar construiu o Vivaldão em Manaus para 45 mil pessoas, construiu o José Fragelli em Cuiabá para absurdos 50 mil pessoas. Foi obras do governo militar. O próprio Mané Garrincha em Brasília, o Castelão em Fortaleza, assim, vários elefantes brancos, rodovias, isso daí foi tudo com o governo militar
ali as empreiteiras começaram a aparecer. Empreiteiras que até então eram fundo de quintal praticamente, faziam um contrato de milhões. Contratos que não era aberto para a população, né, que não eram investigados pela imprensa, né, pela própria censura que tinha, né. Então, foi a aproximação do capital privado dessas grandes empresas com o governo, e eu vejo, pelo menos assim, a leitura que eu faço, a doação, o investimento em campanhas, eu vejo muito resquícios do militarismo ainda, né? Que é as grandes empresas agindo dentro do governo, né? Como o Raoni falou, né? O governo tinha que ser pro povo, né? Mas não, daí a gente vê o governo em função dos interesses dos privados, interesses né? privados e grandes interesses, né? É interessante, só para complementar, o Noam Chomsky, eles falam muito nos Estados Unidos eles têm um termo para isso, complexo militar industrial. Tá? O complexo militar industrial. Então é o seguinte, o país todo se movimentando pelo gasto público, mas também pela questão militar de manter a hegemonia americana e a interferência em determinados países, mas isso é natural, sabe? É uma junção natural assim, do Estado junto com as empresas, junto com o Pentágono e toda aquela estrutura que eles têm assim, e o governo trabalha para isso. Então não tem muita diferença aqui. A diferença é que a gente é menos estruturado. Exatamente. Né? Menos estruturado. E interessante que o presidente da Câmara, por exemplo, fez uma grande articulação de um dia para o outro, porque na primeira votação lá, né, no projeto desse sentido, deu em torno de 260 e poucos votos. Então, do outro dia, 330. Ele ganhou praticamente 60 votos de um dia para a noite, né? Numa grande articulação. E o presidente da casa, por exemplo, é patrocinado por grandes empresas, né? O Estadão, por exemplo, colocou para todos os deputados quem doou, como foi a doação de campanha. É fácil você que está nos assistindo procurar no Google e achar esse material do Estadão. E o próprio presidente, inclusive, tem grandes empresas financiando um total de 6 milhões de reais. Está lá no Estadão. Agora, outro dado interessante. Vocês não ficam admirados, por exemplo, que aqueles partidos, aqueles que falam em combate à corrupção, moralismo, ética, foram justamente os principais partidos que votaram a favor do projeto que autoriza o financiamento empresarial? Não é uma hipocrisia, Wesley? É o que nós falamos, né, no programa anterior, né? Há uma diferença, né, entre o que se fala, o discurso que se pronuncia para as massas e o que se faz, né? Não há uma unidade, né, na ação com o pensamento, né? Então eu falo uma coisa e faço outra. E o Austin falou muito bem, né? Esse financiamento privado de campanhas, da perspectiva das grandes empresas, é um investimento que eles estão fazendo, né? Porque você consegue grandiosíssimas coisas quando você está inserido na política dessa forma, né? Se você tem, por exemplo, um grande número de deputados, senadores, pense só o que você não consegue fazer em benefício do seu empreendimento, né? Então há um atrelamento mesmo dos parlamentares com essas empresas, né? Então eles deixam de representar o povo para representar o interesse dessas empresas, né? Exatamente. E, Rogério, você não acha assim bastante interessante, por exemplo, o PSDB teve 109 milhões de reais em doações para os deputados federais. Nós estamos falando de deputados federais que foram quem aprovou, que se aprovaram esse projeto. Desses deputados, 46 votaram a favor do projeto de financiamento empresarial e 1 contra. Não fica assim bem... Esse 1 deve ter recebido pouco. Na verdade, é uma brincadeira. Não é para levar a sério o que eu falei agora. Mas é assim... Existe uma correlação. Provavelmente existe uma correlação. Aqueles partidos que têm maior proximidade com o
empresariado, eles vão ter mais acesso a esse tipo de recurso, né? Então eles vão querer que as coisas não se modifiquem, né? Então é essa a ética da conveniência que a gente pode colocar assim. O que está bom para mim, então eu não vou votar contra, né? Eu quero que continue dessa forma. E a tendência daí você ter uma menor renovação no Congresso Nacional. Então, quer dizer, a gente tem um Congresso hoje que vai ser um Congresso retrógrado, assim, um Congresso conservador, mas que vai tentar fazer de tudo para permanecer no poder. É o Maquiavel de novo. O primeiro objetivo do príncipe é chegar ao poder, e o segundo vai ser se manter o poder indefinidamente, né? Então, e, né, complementando isso daí, me assustou, né? Qualquer um pode ver a matéria que saiu na Folha de São Paulo do dia 29, na sexta-feira, dia 29, falando justamente da articulação, do desespero deles para reverter isso daí. Até tá na Folha de São Paulo que o nosso amigo lá, o Cunha, ele ligando, de acordo com a Folha de São Paulo, né, ligava para os deputados questionando quem que vai pagar a tua campanha agora. Né? Isso aconteceu, vários deputados, assessores, relataram à Folha de São Paulo que receberam essa ligação, né, quando a Folha foi questionar por que da mudança, né? Então, quem vai pagar a sua campanha agora? Aí, isso daí, só esse questionamento fica bem claro, né, que é um investimento, que eles veem isso, quer dizer, que para eles, né? É interessante de debater isso, porque, mas o que tem a ver o financiamento e tal? Aí a pessoa vai lá votar. Aí vota no candidato, por exemplo, que é financiado pelos grandes consórcios de saúde, né, e tal. Você acha que ele vai votar a favor da saúde pública? Vai se interessar? Então, tem a ligação. Esse debate que nós estamos fazendo aqui é importante para você que está em casa, porque tem ligação. Tem ligação entre quem é eleito por quem financiou ele. Qual o interesse que ele vai realmente defender se for chegar ao Congresso, ou à Câmara de Vereadores, ou ao Senado Federal. E aí, por exemplo, aqui nós vemos ainda, o PMDB foi o segundo partido que recebeu mais dinheiro de empresa e tal, 106 milhões. O PMDB tem 56 deputados que votaram a favor do projeto e 4 contra. Então, aí tem outros, o PP 32-5 e diversos partidos aí que votaram a favor dessa emenda aí constitucional que permite que as empresas possam doar para a campanha. Aí tudo aquilo que foi debatido sobre corrupção, as pessoas que saíram nas ruas não estão atentas, né? Ou também não perceberam o que significa essa PEC, né, que autoriza essa doação, né, Wesley? Eu acho que tá faltando essa... Como a reforma política não foi popular, nem um pouco, né? Como a reforma eleitoral, acho que falta esse entendimento das pessoas, né? Acho que exatamente, falta ver essa conexão, né? Mas qual o problema dessas doações, né? Para dar um exemplo também lá dos norte-americanos, né? Temos vários casos de grandes empresários lá, né, envolvidos dessa maneira com a política. Um exemplo é os irmãos Koch, né, que são donos de petroleiras e uma série de indústrias, né? E eles têm, né, diversos representantes no Congresso americano, são financiados por eles, que contribuíram, por exemplo, para que os Estados Unidos nunca tenham entrado para algum protocolo assim, para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Sim. Quer dizer, então, para uma empresa deste porte, esse tipo de engajamento político ele é muito importante, né? Para uma empresa pequena talvez não seja grande coisa, mas para uma empresa de grande porte, eu consigo, por exemplo, digamos que eu seja dono de uma indústria de petróleo, ao invés de aprovar um projeto para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, eu não aprovo esse projeto, porque isso vai garantir que eu mantenha os meus lucros lá nas alturas, né? E aí, sem levar em conta, por exemplo, o que o planeta está sofrendo com isso, ou o que de repente uma certa população está sofrendo com isso. Tem até um caso interessante aqui, nada divulgado também, né, pelas mídias aqui no Brasil, que é sobre um novo empreendimento da Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais,
que eu não sei até se já não está sendo implementado, eles acabariam com uma reserva de água, uma reserva natural que há lá na região, inclusive eu acho de Belo Horizonte, para criar um campo de exploração de ferro, minério de ferro. Mais um, né? Eles já têm um grande campo de exploração de minério de ferro. E aí vejam bem, né, o que acontece. Uma grande companhia como a Vale, né, é bem capaz que ela tenha financiado vários dos nossos congressistas, né? E quem vai decidir se a Vale poderá ou não abrir esse campo de mineração de ferro lá onde nós temos uma grande reserva de água são os congressistas. E aí, né, são os congressistas que foram eleitos com o dinheiro da Vale. Então, quer dizer, qual vai ser a decisão deles? Vai ser em benefício da nossa população, do que nós temos de recursos naturais, ou vai ser em benefício do crescimento econômico dessa companhia? Né? Então talvez a nossa população esteja carente de exemplos assim, para entender melhor isso, essa ligação. E aí a gente volta lá no nosso programa anterior, que é a questão da participação popular, né? É só voto a participação popular. A Constituição, por exemplo, diz que o poder emana do povo, né? Mas aí, no caso, o financiamento, o poder econômico modifica essa regra, né, Rogério? O que você acha? Sem dúvida. Eu me recordo agora, com essa discussão, eu me lembrei do filme Todos os Homens do Presidente, que falava do caso Watergate. E em determinado momento, um dos delatores lá daquela época, né? Não eram delatores premiados, mas eram delatores. Ele falou assim: follow the money. Segue o dinheiro que você vai descobrir qual que é a real intenção do cara. Então, eu tenho brigado muito, tenho falado isso no blog, eu escrevi várias colunas sobre isso. Vejam quem está financiando a campanha do deputado que você... A primeira coisa que você deve fazer hoje em dia a gente tem essa possibilidade, com a internet, lei de transparência e tudo mais, você tem como descobrir quem financiou a campanha. Então você precisa saber quais são os reais objetivos, né? E aí hoje a gente tem bancada para tudo, né? Sim. Tem bancada para... Da bala, tem todas as bancadas. Então, quando o cara tá na bancada, aí você já tem, é claro, isso é legal porque deixa claro, ó, esse cara aqui é da bancada X. Então você já sabe como ele vai votar. Mas aqueles caras que ficam pulando segundo o interesse, esses são os mais perigosos. E é claro que, por exemplo, nós também temos que falar os partidos, por exemplo, que votaram contra. Porque tem 4 partidos políticos que votaram totalmente contra. O PT, o PCdoB, o PPS e o PSOL. O PSOL votou para obstruir. Então, todos esses 4 partidos votaram, todos os deputados que estavam lá votaram contra o financiamento empresarial. Aí o PDT votou a maioria contra, mas alguns votaram, uma certa quantia votou a favor, e o PSB também ficou dividido, uma maioria a favor e uma outra parte contra. Eu acho que esse debate da reforma política em si foi um momento assim, que a sociedade perdeu a oportunidade de realmente influir nessa questão. Na verdade não perdeu, não foi chamado. Foi elegado. Tanto é que muita gente nem sabia que estava se votando esse projeto. Exatamente. Existe uma distância assim, gigante, né, daqui até Brasília. E mesmo do pessoal que mora em Brasília até o Congresso. Né? Acho que aquele gramado assim, que tem na frente e tal, não deixa as pessoas chegarem lá. Né? Então a distância é gigantesca. E o que está acontecendo agora é um fechamento, é uma proteção, né, institucional ali e um presidente com fortes tendências a ser um ditador. Então fica difícil. É isso, o blog do Raoni tem colunas sobre esse tema. Se você quiser saber exatamente quais foram as votações de cada partido político, você pode ir no blog do Raoni, tem lá um infográfico da Folha de São Paulo que fala sobre isso. Cada partido, cada parlamentar que votou, inclusive você pode conferir se o seu deputado votou a favor ou contra a questão do financiamento privado.
Se você quiser contribuir com o Megafone, mandando sugestões e temas para que nós podemos debater, mande no raoni65@hotmail.com ou na nossa página do blog do Raoni no Facebook, facinho de achar também. Contribua, vamos construir uma mídia alternativa que realmente debata os temas do Brasil que a gente não vê na grande e velha mídia. Quero agradecer aqui todos os nossos colunistas que também estão nessa trincheira e o Mário Júnior, nosso diretor e produtor do Megafone.